partindo para fechar os perigos do feminismo da diferença, o que eu destaco que tanto aqui Kornhauser quanto a Handeman, elas vão aceitar um trabalho da Gilligan como uma bíblia, né? Elas vão tentar utilizar as palavras da Gilligan a sua conveniência e tentar tentar desenvolver teorias a partir desse estudo psicológico, né, que a Gilligan ela fez entre homens e mulheres. E aí o que eu estava falando no vídeo passado é que o Gilligan ela derivou as suas conclusões sobre homens e mulheres em uma entrevista com 32 participantes, sendo que desses 32 participantes, apenas 4 eram homens, né? Então, essa metodologia aqui, as conclusões da Gilligan, com certeza merecem ser alvos de críticas, apesar de todo o trabalho que ela fez, do como ela descreveu, mas assim, não tem como aceitar que um estudo onde essa maioria esmagadora seja mulher promova resultados isentos, né? Não enviesados sobre o perfil ali das pessoas. Mas aqui, supondo que Gilligan esteja certa aqui, ainda assim ela fez um estudo descritivo e não normativo, né? Aqui o estudo da Kornhauser e da Handeman, ela peca aqui por tentar utilizar essa ética do dever de cuidado e tentar colocar aquilo ali como um dever ser, algo superior, algo que seria normativo, né? Então, essa questão desse feminismo da diferença, que tenta atribuir a visão feminista aqui de um sistema tributário melhor, justamente por apresentar esse dever de cuidado, né, esse dever de cuidado quase como um supertrunfo aí para utilizar como argumento, né, ela pode ser um pouco falho. Aí o Lawrence ele traz aqui um caso da Suprema Corte em que houve o perigo do feminismo da diferença ficou bem explícito. O caso entre a EEOC versus Sears, Roebuck Co. Vários. Né? A EEOC, ela processou a Sears por uma discriminação sexual com base na subrepresentação das mulheres nas posições de comissão de venda altamente remuneradas, né? Aí a Sears, que processou, argumentou que a ética do cuidado tornava as mulheres aqui desinteressadas no mundo competitivo da alta pressão das vendas por comissão, né? E aí, como um jurista, John Williams, observa, fala que feministas elas se iludem, se pensam que podem reabilitar os elogios aqui da domesticidade sem insultar, né? Porque para feministas aqui relacionais o ponto chave seria a ética do cuidado, né? Essa domesticidade, né? Que pode ser uma moralidade superior das mulheres, mas para os gerentes da Sears as mulheres aqui seriam fracas e dependentes, delicadas e passivas e por isso não conseguiriam tantos resultados, né? Então, esse resultado, desse dever de cuidado, ele pode ser deturpado, pode ser utilizado de outras formas, e aí isso acaba enterrando, né, o principal objetivo do feminismo, que é justamente ter esse papel na sociedade, ter um pouco mais de igualdade, né, e tentar com que realmente esse papel tradicional do homem seja refutado, né, para novas perspectivas, né, e esse feminismo da diferença que afirma ser melhor, né, ele tem que tomar cuidado porque ele pode dar um tiro pela culatra, né. Partindo aqui um pouco para a teoria crítica racial, e aqui ele traz apenas uns exemplos, mas eu acho interessante citar, porque é uma nova visão, né, das teorias críticas, então acho que é válido conversar aqui no livro do Beverly Moran e William Whitford. Eles investigam aqui no livro A Black Critique of the Internal Revenue Code, uma crítica sobre o Código da Receita, né,
E eles analisam se o Código da Receita Federal ele sistematicamente favorece os brancos sobre os negros. E aqui eles consideram que no seu estudo um teste da afirmação de que existe a subordinação racial em toda parte na sociedade americana. E para realizar esse teste, eles adotam a hipótese de que os desvios de um imposto ideal, de um ideal imposto de renda abrangente, né, eles favorecem o sistema dos brancos em vez dos negros. E para isso, os autores selecionam 4 aspectos do código e analisam. Por exemplo, os benefícios concedidos aos proprietários da riqueza, que incluindo a exclusão das doações na receita, a falta de tributação dos lucros não realizados e a taxa reduzida para ganhos de capital. Também verificam os benefícios fiscais para a aquisição da casa própria, incluindo aqui as deduções fiscais e os juros sobre o imposto sobre a propriedade, né? Isso são benefícios fiscais. Uma outra questão são os benefícios fiscais aos empregados e especialmente as poupanças para a aposentadoria. E o último aspecto que eles analisam seria a pena do casamento imposta por declarações conjuntas a muitos casais, né? Essa pena do casamento, a marriage penalty, se refere a impostos mais altos exigidos de alguns casais de ambos os parceiros que recebem uma renda que não seria exigida por duas pessoas solteiras exatamente com a mesma renda, né? Enfim, é melhor estar separado, melhor estar solteiro do que casado. E aí vale a pena comentar um pouco sobre isso para ter um pouco mais de noção sobre essa pena de casamento que você está mais tarde também. De acordo com aqui os autores, todos esses 4 aspectos, eles trabalham aqui em detrimento dos negros. E eles aplicam, sobre os 3 primeiros aspectos, que não seriam o casamento, basicamente a mesma análise básica, né? Que o código ofereceria benefícios fiscais para a propriedade de certos ativos e tradicionalmente os brancos possuem esses ativos, né? E os negros são menos prováveis de possuir esses ativos do que os brancos. E aqui isso não é apenas uma questão aqui de benefícios de imposto sendo direcionados para os contribuintes de maior renda, né? Seria o próprio controle de renda, né? Que os brancos possuiriam mais do que os brancos, né? Sempre os brancos com mais ativos e também com mais incentivos. Por outro lado, os negros com menos incentivos e com menos ativos do que os brancos. E a análise vai se voltar nisso, não vou me aprofundar. E a análise sobre o 4º aspecto, sobre a pena do casamento, é diferente. Porque a pena do casamento, e aqui eu vou ter que fazer um parênteses para explicar isso, ela é muito cruel para pessoas que têm renda baixa e muito parecida, né? Quando as pessoas possuem rendas aproximadamente iguais, e elas sofreriam essa pena do casamento, aumentando assim a sua responsabilidade perante ao fisco. Quando as pessoas, por outro lado, têm rendas desiguais e se casam, elas desfrutariam aqui de um bônus do casamento, né? Ou seja, a sua responsabilidade tributária diminuiria. Aí a conclusão é, uma vez que os cônjuges negros eles tendem a ter rendimentos mais iguais do que os brancos, dos que os casais brancos, casais negros são mais usualmente vítimas das penas de casamento. E aí, um parênteses wikipediano aqui, para explicar algumas questões sobre a pena do marriage penalty. Embora que o casamento, né, seja aquela coisa romântica, idealizada, uma questão de amor, paixão, coração, muitas vezes aqui no casamento há implicações inevitáveis de impostos para aqueles que vão se casar. Aqui no estudo da Tax Foundation, os rendimentos de um casal eles podem estar sujeitos a pena de até 12% se eles tiverem filhos e até 4% se não tiverem. Esse modelo aqui ele pressupõe que os contribuintes utilizam deduções padrão, né, e também relata apenas as rendas do salário. Mas nem todos os casais enfrentam as penalidades de casamento. Justamente aqueles que têm rendas mais desiguais são os beneficiados. E eles recebem até bônus para se casar, né? É benéfico eles se casarem. Bom, as principais vantagens do casamento, que depois de se casar, alguns casais sofrem redução dos impostos, enquanto outros vão poder desfrutar de um bônus. Os cônjuges, eles com rendimentos semelhantes, sejam eles altos ou baixos, eles, no entanto, eles não teriam vantagens, teriam desvantagem de ter uma probabilidade de sofrer penalidades.
os casais de rendas diferentes teriam a maior probabilidade de receber o bônus do casamento. E aqui um exemplo de 2018, que a lei de redução de impostos de empregos, que entrou em vigor no final de 2018, fez que as alterações melhoraram, também pioraram o impacto das penalidades de casamento. Então, houve uma potencialização aqui dos bônus e também dos ônus. Mas aqui, voltando aqui para os ganhadores aqui, as pessoas que trabalham e ganham pouco, ganhadores de baixos rendimentos com rendimentos semelhantes, essas pessoas, quando solteiras, geralmente elas se qualificam para um crédito de imposto de renda, para o Earned Income Tax Credit. Esse incentivo ele é projetado para incentivar os indivíduos a manterem seus empregos. E essa alternativa, essa iniciativa, ela oferece, para o ano de fiscal de 2020, que eu peguei esse dado, um crédito de até $6.660, né? E aí, dependendo do status do pedido e o número de crianças, podem, dependendo aqui do status do pedido e também do número de crianças, né, que podem ser declaradas como dependentes. Agora, quando o casamento aumenta a renda familiar de um parceiro de baixa renda, dos dois no caso, esse Earned Income Tax Credit, esse crédito do imposto de renda do trabalho, ele pode desaparecer. Ele pode desaparecer, porque como declara conjunto, a capacidade contributiva teoricamente é alterada, né? Esse incentivo ele diminui. E o resultado disso é que uma renda líquida após impostos pode ser menor depois, né, de casar do que antes. Então, é um incentivo para ficar solteiro. Mas, olha, deveria haver esse incentivo para ficar solteiro? Não, né? Geralmente, as constituições, elas estimulam as famílias, né? Agora, como se pessoas negras não pudessem se casar, ou pessoas negras tivessem empecilhos para se casar, obstáculos para se casar mais do que brancos. Então, existe essa questão que contribui para a segregação, uma questão tributária que contribui para a segregação, né? Mas voltando aqui para o texto, ao longo do artigo, o Moran e o Whitford, eles oferecem dados estatísticos aqui sobre essas diferenças entre negros e brancos na renda e também na propriedade de ativos. Só que em alguns dos dados, eles vêm da literatura existente das ciências sociais, mas alguns estudos são inadequados aqui para os propósitos, né? E também, quem faz a análise de dados não é um estudo especializado, é o próprio Moran e Whitford. Então, apesar das informações serem consistentes, serem dados interessantes, eles não são adequados para fazer essas análises, né? E eles também não testaram a hipótese da generalização racial de subordinação contra todo o Código da Receita Federal. Eles se abstêm de afirmar que o Código como um todo subordinaria aqui os interesses econômicos dos negros. Eles pegam esses 4 aspectos que eu citei e indicam que todo o código provavelmente estaria inclinado aos brancos. Então existe uma extrapolação aqui desses 4 dispositivos de análise para todo o código. E essa análise, por sua vez, não seria convincente, porque dependeria aqui de uma suposição não examinada, isto é, de que esses 4 dispositivos poderiam ser extrapolados para o todo. Em segundo lugar, essas disposições que eles escolheram para análise não foram escolhidas randomicamente. Eles foram ali nas questões principais, né, que realmente há uma distorção. Então, por exemplo, poderia considerar algumas disposições que talvez fossem favoráveis aos negros do que não favoráveis aos brancos, né? Só que eles não pegaram. Mas é com certeza um estudo extremamente válido, né? Mas ele não é tão bem argumentado, né? Existe esse enviesamento na seleção da análise dos dados, né? Dito isso, nem tudo tem esse lado do texto, como geral, esse lado de vamos criticar a teoria crítica. Não, senão o Lawrence ele incorreria no seu próprio erro de falar que essas teorias elas não seriam amistosas porque elas criticam, mas não propõem uma solução. Então o Lawrence, ele traz aqui no final do texto exemplos de como fazer corretamente, né? De como colocar uma análise tributária crítica sem cair aqui em armadilhas de análise tendenciada, de análise unilateral, de análise incompleta,
né? E aí ele vai citar um trabalho feminista da Grace Blumberg e também um trabalho mais recente da Patricia Ken, do David Chambers, sobre um tratamento tributário, sobre um código feminista e também sobre tratamento de casais do mesmo sexo. Começando aqui pela Grace Blumberg e o código sexista para ela, no trabalho dela, que foi pioneiro numa análise tributária feminista, a Grace Blumberg ela tem um cuidado aqui de distinguir entre o que é o intencional e o que é acidental, as formas que as leis fiscais desencorajariam aqui as esposas a trabalhar fora de casa. Ela critica aqui o sistema de declaração conjunta, que para tributar os ganhos das esposas com altas taxas marginais, mas ela teria o cuidado aqui de explicar que o Congresso fez, né, quando ele adotou a declaração conjunta, ele não teve o propósito de desencorajar as mulheres casadas de trabalhar. Ele teve outro propósito, né? E aí ela reconhece aqui o caso legítimo da declaração conjunta, né? Que seria, com certeza, baseada aqui na indiscutível unidade econômica familiar. E uma vez aqui que os recursos eles são unidos, são geralmente reunidos pelos cônjuges, sua capacidade de pagar impostos seria em melhor medida em termos de renda familiar e não em termos de renda individual. Então, ela é mais justa, né, onde ela encontra alguma evidência, algum indício de intenção sexista, ela tenta apresentar da forma mais justa, justamente revelando essa intenção do Congresso ao estabelecer a declaração conjunta, né? A Blumberg ela demonstra aqui que a eliminação, que na época que ela estava escrevendo o texto, houve a dedução dos cuidados com a criança disponível para um casal de 2 assalariados, ela foi eliminada caso a renda bruta conjunta ajustada excedesse $6.000. E aí a Blumberg vai demonstrar que essa eliminação foi motivada aqui pela crença do Congresso de que uma mãe casada com um marido capaz de sustentar, ela não quer ou não deveria trabalhar a menos que sua renda seja absolutamente necessária para sustentar as necessidades básicas da sua família. Então ela não se limita a notar aqui a diferença nos motivos subjacentes às duas disposições. Ela vai insistir aqui no significado da diferença, no qual a limitação da renda, por exemplo, dedução da creche, poderia ser proveitosamente contrastado com a agregação conjugal. E essa agregação, embora ela tenda um pouco a agir com impedimento para o trabalho dos assalariados secundários, seja um desincentivo, ela seria apoiada aqui pelo objetivo legislativo, claro e legítimo, de tributar cada unidade econômica familiar de acordo com a sua capacidade de pagamento, né? E essa diferença faz a diferença nas suas reformas propostas, né? Nas suas sugestões. Ela aqui não tem argumentos, não tem paciência com a intenção sexista por trás dessa limitação de renda no cuidado infantil da dedução. Ela vai pedir a revogação, vai argumentar que é inconstitucional, porque ela vê a declaração conjunta como servindo a um propósito, apesar de servindo a um propósito legítimo importante, existe uma necessidade aqui premente de conter essa declaração de renda conjunta, porque pode ser que o seu efeito sobre as decisões, essa declaração conjunta, elas impactem a decisão das esposas de trabalhar, né? Então, às vezes as pessoas, por haver essa declaração conjunta, é melhor que, uma vez que talvez ele eleve essa alíquota da declaração conjunta, ainda que a esposa trabalhe um pouco, ganhe só um pouquinho, isso vai aumentar muito a alíquota que vai incidir sobre o casal, né? E vai aumentar tanto que vale a pena a esposa não trabalhar, né? E aí a autora que propõe, a Blumberg que propõe, que existe um desincentivo notório aqui para a mulher não trabalhar, que se ela trabalhar, a alíquota do casal vai aumentar e vai explodir, né? E ela vai ser tributada, se ela trabalhar um pouquinho, ela vai sofrer uma alíquota muito grande, ainda que o seu salário seja pequeno. Então qual é a solução aqui, né?
pode colocar um subsídio na renda, ou também pode colocar uma dedução ampliada sobre as despesas de creche. Enfim, ela declara que seria necessário algumas medidas para conter esse sistema de declaração conjunta, né? Então, o Lawrence argumenta que essa maneira de Blumberg seria a maneira correta para pensar sobre as disposições de um código com impacto adverso para as mulheres. Avaliar os efeitos ali que tem de encorajar as mulheres a trabalhar, né? Só que ela utiliza de uma sofisticação maior, né? E ela tenta encontrar um melhor equilíbrio entre eliminar ou melhorar aqui o impacto adverso e coloca um propósito legítimo aqui à disposição dessa modificação da proposta, né? Essa abordagem cuidadosa que teria a probabilidade, inclusive, de resultar em razões e propostas mais politicamente aceitáveis, que tenham mais passabilidade, mais trânsito pelo Congresso, né? Que muitas das vezes as teorias feministas, às vezes elas têm o mesmo propósito de chegar no mesmo fim, só que os meios não são os mais adequados. Essa análise crítica permite essa análise mais fundamentada permite uma maior reivindicação, um poder maior de reivindicação. Uma outra questão é relacionada a casais do mesmo sexo e as leis tributárias. E exemplos mais recentes da análise tributária crítica, elas poderiam ser encontradas justamente em tratamentos tributários de casais do mesmo sexo. Mas existem algumas, pelo menos existiam até a época, porque teve uma decisão que permitiu a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim, e esse ponto aqui foi parcialmente tá parcialmente inócuo, mas ele teve seu valor, né? E serve também como um estudo aqui para saber como funcionava e quais são as discriminações. Casais do mesmo sexo seriam facilmente prejudicados pela Receita Federal, né, pelas normas da Receita Federal. Dá para fazer uma lista, por exemplo, o casal do mesmo sexo não pode desfrutar do bônus de casamento, que às vezes vem com declarações conjuntas, eles não podem tirar proveito das disposições que isentam as transferências entre os cônjuges do imposto de renda e também dos impostos sobre patrimônio, bens, doações. Além disso, aqui muitos benefícios adicionais que seriam isentos de impostos se recebido pelo cônjuge de um empregado são tributáveis se recebido pelo parceiro solteiro aqui de um empregado, porque até a época gays não poderiam se casar, pessoas do mesmo sexo não poderiam se casar. Enfim, existe sim injustiça aqui de pessoas de casais do mesmo sexo. Mas alguns estudiosos, que é a Patricia Cain e o David Chamber, eles eles analisam cuidadosamente alguns dispositivos para não cometer o erro de enviesamento. Eles observam que, por fins fiscais, o casamento, né, não é só maravilha, não é só vantagem, porque os casais eles não podem reconhecer aqui uma perda em uma transferência de propriedade entre eles. Os casais aqui estão sujeitos a várias regras de atribuição desvantajosas e, o mais importante, declarações conjuntas muitas vezes resultam em penalidades matrimoniais ali para o casal, aquelas penas de casamento que eu citei mais atrás, né? Enfim, nem tudo são flores no casamento, existem desvantagens, desvantagens fiscais, além de outras inerentes à convivência. Mas ele faz essa análise dos prós e contras, esses dois autores. Isso é importante, né? E aí, Chambers vai tão longe que ele chega a especular que às vezes declarações conjuntas podem ser especialmente desfavoráveis para casais do mesmo sexo, uma vez que eles podem ser tão produtivos que não vale a pena cada um eles declararem conjuntamente e incidir uma alíquota gigante sobre eles, né? Enfim, a maioria aqui dos casais que vão oferir renda, eles são prejudicados por declarações conjuntas. E casais do mesmo sexo provavelmente terão cada um por si a sua declaração, não optarão pela declaração conjunta, não optariam, né? E tendo notado que esse pacote de encargos e benefícios oferecidos pelo casamento pelas leis fiscais, tendo notado que tem esses prós e contras, tem essas vantagens e desvantagens, Cain e Chambers eles têm diferentes respostas para essas questões.
Quanto Chambers, ele sugere que há uma discriminação residual contra casais do mesmo sexo, porque, ao contrário aqui dos casais heterossexuais, os casais do mesmo sexo não podem ter essa opção de escolha entre os regimes fiscais entre casados e solteiros. Isso é uma discriminação. E essa oportunidade do casamento legal, ela deveria oferecer, no mínimo, uma escolha para casais do sexo oposto de se casarem ou não. E essa escolha não é compartilhada, não é comungada para casais lésbicas e gays, né? Eles não podem ter esse tipo de escolha, isso é uma discriminação. E aí o Chambers, concentrando aqui nessa questão da escolha, ele vai construir aqui um argumento de que há um viés fiscal contra casais do mesmo sexo. Ainda que casais do mesmo sexo não precisem desse tratamento, né? Ainda que eles não seja até pior para eles esse tratamento fiscal, de declaração conjunta e declarem separadamente, essa questão de não poder ter escolha é uma coisa discriminatória, né? Esse argumento é importante porque ele quebra aquele outro argumento de que casais do mesmo sexo são muito prejudicados por não apresentarem declarações conjuntas. Não, é apenas aqui o foco aqui é a questão da escolha. Justamente porque muitas das vezes eles vão apresentar essas declarações de forma separada, porque isso proporcionaria melhores benefícios, né? E assim, a história bate. Geralmente casais do mesmo sexo, a gente não vê aquela questão, o trabalho, outro fica em casa. Dos dois trabalhos, os dois são muito produtivos, enfim, não existe essa necessidade, né? Já o Ken, diferente de James Chambers, ele assume uma posição aqui baseada em princípios de que casais do mesmo sexo, casais de sexo oposto, eles estão situados de forma semelhante para fins fiscais e que as declarações conjuntas são apropriadas para casais heterossexuais e também apropriados para casais do mesmo sexo igualmente comprometidos. E aqui, independentemente se o efeito seria aumentar ou diminuir as obrigações do mesmo sexo. Mas aqui ele não vai discutir um objetivo aqui que é politicamente irreal, pelo menos no curto prazo, de querer ali, parecia ser irreal, né, de querer declaração conjunta, mas se tornou real recentemente, né, não tão em menos de uma década. E aí, em vez disso, o Ken, ele identifica aqui os problemas fiscais mais sérios que os casais do mesmo sexo enfrentam e propõe aqui soluções um pouquinho mais politicamente viáveis sobre medida para aqueles problemas. O problema aqui mais sério seria a possibilidade de que a renda oferida por um parceiro e utilizada para apoiar outro parceiro pode ser tributável como renda para ambos os parceiros, né? E para resolver esse problema, é como se um parceiro fosse o financiador do outro. Só que essa renda, o que eu estiver te financiando, se você é meu parceiro, está aferindo renda, pelo que eu entendi. E você deveria ser tributado. Só que para esse problema, tem um sólido argumento técnico aqui que a lei atual deve ser interpretada para não taxar o parceiro apoiado. Porra, eu sou casado com você, e aí eu te dou dinheiro. E esse dinheiro para você se financiar e você ainda tem que pagar tributo dele, e um tributo, enfim, isso impacta quem está financiando, né, e o financiado também, né? E como é que resolve esse problema? Ele argumenta que o parceiro aqui não pode ser tributado, né? E um outro argumento é que ele argumenta que mesmo que se a renda ganha por um parceiro não for tributado sobre a lei atual, ela seria tributada a uma taxa marginal mais alta do parceiro que apoia, né? Porque se você for a pessoa que está sendo financiada, custeado, parceiro financiado, você, nessa primeira solução dele, você seria isento, né? Mas você que é o financiador, você em algum momento você recebeu aquela renda. Aquela renda que você está repassando, você recebeu. Então, qual é a solução aqui? Ele defende que essa parcela que você recebeu e está repassando seja ou tributado por uma taxa marginal mais baixa, ou seja permitido que eu que estou financiando tenha uma maior isenção, porque você é meu dependente, justamente para pegar, porque essa minha parcela de renda, ela é totalmente utilizada por o dependente, né? É como se aquilo ali não fosse pertencer, no caso, no final das contas, e aí aquilo deveria ser menos tributado. Enfim,
O foco aqui, tanto do Chamber e tanto do Ken, é não reclamar, mas tentar colocar soluções politicamente viáveis, politicamente possíveis, né? Isso vai distinguir o seu trabalho de grande parte das teorias críticas, que apenas se preocupam em bater, aquela coisa pessoal, aquela coisa que só critica, né? E a conclusão aqui, do texto todo, do Lawrence, né? Fazendo um apanhado aqui, um balaio aqui com gato, coelho, cachorro, é que, assim, existe falha sobre a teoria crítica? Existe falha sobre a teoria crítica. Mas o Lawrence ele não pode oferecer uma prova definitiva. Apesar disso, ele acredita que as análises dos problemas eles são analisados com unilateralidade, são incompletas as análises, são enviesadas, né, do que a maior parte da outra literatura acadêmica geral ali da política tributária, que estuda sobre os sistemas tributários progressivos, as justificativas da tributação, enfim, as clássicas, né? Mas por que é verdade que existe uma deficiência aqui nesses acadêmicos teóricos críticos, né? Pode ser porque essa razão é porque os teóricos críticos eles não estudam as leis tributárias em um estado de espírito aqui isento, sob um véu de uma ignorância, né? Eles estudam aqui enviesados, eles buscam assim, eles ficam um tesão para achar erro, teriam uma recompensa aqui para examinar alguma disposição fiscal aqui e considerar culpada, né, como uma discriminação oculta, e por outro lado não haveria recompensa nenhuma para achar uma previsão aqui tributária inocente, no caso, uma questão que contribuiria aqui para um bem comum, enfim, que não seria não discriminatório, né? E aí, prova disso está num livro, Tax America, que Brown e Fellows falam que quem está interessado em juntar-se a esse projeto com o desafio de descobrir preconceitos e discriminação na legislação tributária, venha conosco. Enfim, é uma busca por erros, né? Só que tem aquele lado bom que eu acabei de comentar, de Blumberg, Chambers e Ken, eles têm a impressão que os problemas que eles abordam, eles vêm naturalmente à sua atenção. Eles tentam, de certa forma, trazer questões mais realistas. Por exemplo, a Blumberg, ela acredita que qualquer mulher que esteja pensando em trabalhar ou que está realmente trabalhando, vai comparar o rendimento disponível, né, após a tributação, sem isenções, com taxa marginal do seu marido, com as despesas adicionais incorridas por causa da sua partida diária de casa. Ou seja, ela analisa a questão atual como assim, cara, na lei atual, a mulher vai pagar para trabalhar. É melhor ela ficar em casa. Então ela parte desse ponto de vista, esquece as questões do feminismo, da diferença, que tem uma questão do ética de cuidado envolvido, nada disso, e tem uma análise mais objetiva sobre o problema. E isso vai gerar respostas melhores, vai gerar propostas melhores, politicamente mais aceitáveis, né? Enfim, existe um benefício de ter uma análise um pouco mais criteriosa sobre os dispositivos da lei. E não de como vem feita a teoria crítica, que é esse tesão para achar erro, né? Enfim, existe essa questão de ficar com um míssil teleguiado procurando erro, mas que não é um problema exclusivo da teoria tributária crítica, né? Eles apresentam aqui queixas legítimas, né, que deveriam ter um debate maior. Esses projetos são super importantes, discriminatórios, essas questões são muito ocultas, né? Elas acontecem de uma forma muito silenciosa, e isso é um problema. Então a teoria crítica vem chamando a atenção para isso, e ela tem essa importância, tem esse papel, só que o Lawrence alerta para examinar com mais cautela. Mas acredito que a teoria crítica, em todas as suas vertentes, racial, de casal de mesmo sexo, feminista, ela tem sim a sua importância, e ela deve sim ser trabalhada, só que ela precisa de alguns ajustes, né? Mas vale a crítica, né? Vale levantar esses pontos para o debate.